E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e vamos reagir a esse vídeo aqui do pastor Rodrigo Mocelin. Rodrigo Mocelin, esse que, né, eu já fiz uns 2 vídeos aqui criticando o cidadão, porque aqui quando se trata de mulher e relacionamento, o cabra fala besteira, meu Deus. Em outras partes eu até concordo com ele, mas eu não fico muito assistindo porque, enfim, né. Então, ele já falou muita besteira, né? Eu acho que o mais clássico dele é que um tapinha não dói, né? Tapa de mulher não dói, né? Que você não vai perder sua autoridade e tal, porque a mulher te deu um tapa, né? Se você é homem de verdade e tem autoridade, você não revida, né? Então, basicamente isso. Ele acha realmente que a mulher vai te respeitar dando tapa em sua cara e ficando por isso mesmo, certo? Isso foi uma das besteiras que ele falou, tá bom? Mas eu vi esse vídeo aqui, o título, né? E tá aqui, ó. Cristão pode. Ele fala que tá recebendo o 5º processo. E ele diz aqui: cristão pode processar cristão? Vamos ver o porquê, né? Que o cidadão tá sendo processado, né? Então eu espero que quando ele ver um vídeo meu, não me processe, hein? Eu sei que eu peguei pesado, mas não me processe, não. Aí ele vai dar desculpa. Mas você me xingou, eu não te considero irmão. Tá, aí é problema seu. Eu considero você meu irmão, apesar de falar besteira. Enfim. Bom, um cristão pode processar outro, pessoal? Biblicamente falando, não, tá? Já vou responder aqui, já vou me adiantar o Mocelin. 1 Coríntios capítulo 6, é para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos? Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra o outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulo. Só o fato de haver entre vós judiciais uns contra os outros, processos judiciais uns contra os outros, revela que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não deis preferência a sofrer a injustiça? Por que não arqueis com um prejuízo? Certo? Então, não, um cristão não deveria, biblicamente falando, levar um outro irmão à justiça, tá? Não deveria. Deveria sentar, conversar, resolver, chegar a uma resolução, né? Os próprios irmãos da igreja deveriam ter alguém com a capacidade, sabedoria para lidar com a situação. Mas vamos ver aqui qual é a questão aqui do Mocelin, tá bom? Lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição. E também quem quiser, torne-se membro aí para fazer parte do nosso grupo de apoiadores, beleza? Vamos lá. Fui processado pela 5ª vez. Vou contar sobre isso, o que aconteceu, explicar por que essa galera faz isso, o que a gente tem que fazer como cristão e também responder: um cristão pode levar outro cristão para a justiça? Porque eu vou levar. Curta, comente, se inscreva. Porque ele o quê? Bora para Ele mais falou o quê? vídeo. Outro cristão para a justiça? Porque eu vou levar. Não pode, né? Você já tá errado, Bora mas enfim. para mais vídeo. Então vamos lá. Eu fui processado pela 5ª vez. As primeiras 4 vezes já tinha ganhado, agora fui pela 5ª. Pelo quê? Por isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Lembra? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, eu já tinha sido processado por isso. Vou mostrar pra vocês. Tá. Aí no caso aí ele pode, porque aí não é uma questão de irmão pra irmão, né? Calma aí, cristão. Mas aqui é o título, né? Então tá certo. O que eu falei, cristão. Quer dizer, quem é cristão aqui? Vamos lá, vamos ver. Vocês aqui. Pastor faz post transfóbico contra a missa. Transfobia é crime. Quem podia processar esse site também, eu não sei se esse site vai ser processado, perguntar para o advogado, mas a gente tá me chamando de criminoso, a gente tá processando, não pode não, crime não, pode dizer que eu sou burro, idiota, fica à vontade. Concordo. Então, não é nem burro nem idiota, né, mas enfim. Mas assim, chamar essas coisas não é crime, né, pessoal, o que eu falo aqui, né, vagabundo não é crime, né. Vamos lá. E foi esse post aqui que eu fiz, né, eu coloquei, aqui não tá aparecendo para vocês, mas, deixa eu aparecer aqui. Tá, eu quero saber quem é cristão aí. Dá pra vocês verem, o Traveco é cristão, é? Tá. A Miss Goiás é homem. Foi um post que eu fiz. Aí eu escrevi assim. Falar igual ratinho, viadão bonito. Vou aumentar bem aqui. Um homem é a Miss Goiás, mas as feministas estão em silêncio diante dessa opressão. Se é um homem da minha vida. Masculina. Por quê? Porque feminismo não defende as mulheres, defende a esquerda. E eu fui processado por isso. Em 2022 eu ganhei já. Ô, moça... Vocês têm que checar, quando vocês forem processar alguém, tem lá um sisteminha lá, fala pro seu advogado, gente. É uma coisa simples, seu advogado é bem ruim. É simples. Vai lá, você vai ver os processos, você já teria visto que eu já ganhei esse aqui. Eu já ganhei. Moça, então... Aí é pra requentar. Jornal é uma desgraça, né? É pra requentar. Contratou advogado, se não contratou, contrato, porque eu vou te processar. Tá bom? Então, é basicamente isso, gente. Eu fui processado pelo mesmo, né? Cometeram um erro aí, tadinho eles, né?
Ou seja, eu já ganhei, então já está arquivado isso aqui. Não faz nem inclusive. sentido, cara. Mas é interessante dizer o seguinte, em 13 de julho de 2019, o STF equiparou homofobia a racismo. É crime, disse o STF, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Questionado se isso não atentaria contra a liberdade de crença, a liberdade religiosa, que vê o homossexualismo como pecado, o Celso de Mello disse que a liberdade de crença, o direito de expressar sua opinião, está resguardado, desde que não se configure discurso de ódio. Ou seja, ok, né? Fazer o comentário dentro daquilo que a gente acredita ser a verdade. É a verdade, né? Mas em contexto secular, acredita. E a revista Exame, ela fez uma matéria que resume bem isso, ó. O que seria o discurso de ódio? Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês aqui. STF, isso aqui é uma matéria antiga? STF criminaliza a homofobia, mas faz ressalva quanto à liberdade religiosa. Os fiéis, ou seja, os fiéis pastores têm assegurado o direito de pregar suas convicções desde que não se convertam em discurso de ódio. E aí o Exame deu uma explicação aqui sobre o que é o discurso de ódio, e eu concordo, meu advogado também, e o STF e a Justiça também concorda, tanto é que não considerou que eu cometi crime. O tribunal fez ressalvas no sentido de deixar claro que a repressão contra essas condutas não restringe o exercício da liberdade, ou seja, fiéis pastores têm o direito de pregar suas convicções, desde que isso não se converta em discurso de ódio. Por exemplo, um pastor pode dizer que a homossexualidade é pecado, isso não é homofobia. Mas se defender a violência contra homossexuais, essa conduta pode ser enquadrada como crime de racismo. Quem é que defende? Cara, eles botam a pá, mas quem é que defende violência, cara? Mesmo a pessoa não sendo cristã e criticando, eu não vejo ninguém defender violência contra o homossexual. Eles se violentam, né? Porque não existe ato mais violento do que deixar alguém entrar pelo seu ânus, né? Mas enfim. Isso aqui, gente, nem a lei permite, nem a nossa fé permite. Pois é. Então, o cristão não pode pregar e praticar violência. Não faz sentido. Ou seja, expressar, o próprio STF disse, nossa convicção de que isso é pecado não é crime. Nós temos liberdade de crença, o próprio STF garantiu isso. Não podemos discriminar no sentido de dizer, incitar a violência, isso é discurso de ódio, dizer que a pessoa é menos ser humano, porque é gay. Isso, nem a Bíblia diz isso. De forma alguma. Eu digo o seguinte, viado é mais macho do que muito macho aí, porque o cara pra dar bunda, meu amigo, tem que ter coragem. Pelo contrário, a fé cristã nos incentiva a considerar os outros superiores a nós. Então, quando nós falamos que os outros irmãos, calma aí também, viu? O sexualismo é pecado? Superiores não no sentido de ser mais humano, eu tô falando em questão de honra, de honraria e tal, não é? Não estamos cometendo homofobia. Não estamos. Agora, quem nos acusa de homofobia está cometendo crime. Isso. Artigo 138. Que é calúnia. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Caluniar alguém imputando falsamente fato definido como crime. Aí tem a pena. Apenas 6 meses, detenção, multa, enfim, né? Tem a pena aí. Mas esse é o artigo 138, ó. Caluniar alguém imputando falsamente fato definido como crime. Se você diz que você calunia alguém dizendo que o fulano cometeu um crime, você está cometendo um crime. Aqui no caso, homofobia. Por exemplo, chamar alguém de charlatão se a pessoa não é. A falsa acusação, né? Caberia aqui, não precisa de uma lei para isso, né? Caberia aqui, ó. É só usar isso aqui, ó. Ah, vamos fazer uma lei para as falsas acusadoras. Não, isso aqui, ó. Caluniar, injúria, difamação. Calúnia, injúria e difamação. Três crimes sendo cometidos. Isso é crime, você não pode fazer isso. Você está cometendo crime. Quando você imputa crime a alguém, sendo que essa pessoa não cometeu crime. Então não pode ficar falando isso. Se eu fosse processar, meu amigo, eu ia processar tanta gente. Pelo amor de Deus. Que a gente é charlatão. Não pode, é crime. Que a gente é homofóbico. Isso é crime. Isso é crime. E nos impedir de expressar a nossa convicção é intolerância religiosa. É crime também. É crime também. Não vamos permitir. Vamos lá então agora para a segunda parte do meu vídeo. O que a gente tem que fazer? O mesmo que eles. Processá-los. Porque eles fazem isso para tentar nos intimidar. Incluindo aqueles que se dizem crentes ou que são crentes mesmo. Para nos intimidar. Porque é muito ruim. Eu lembro, o quarto processo, que foi a psicologia moveu contra mim, 4 psicólogos inspirados em um pastor. Tá até o nome do pastor no processo. Porque o pastor falou, se vocês processarem, vocês vão ganhar e tal. Rapaz, eu fiquei 7 dias sem dormir direito e emagreci uns 7 quilos. Nesse quinto, agora eu não sabia o que era. O meu advogado não tinha tido acesso ao processo, então eu não sabia o que era. Puxa, é tenso, é bem tenso. Eu lembro que quando eu saí de lá, eu cheguei no quarto e orei, até chorei emocionado, agradeci a Deus. Porque é tenso. Então eles fazem isso para tentar nos calar. Como não conseguem via argumentação, vão no império do terror. E o que a gente tem que fazer? Eu sei que as pessoas, mas eu não quero me envolver com isso, sabe? Que as pessoas, elas não querem processar, porque aí vai trazer desgaste para mim. Com essa atitude, a gente permite que eles cresçam. Paulo não fez isso.
Paulo usou o direito que ele tinha para se proteger, para que ele pudesse pregar com liberdade. Lembra disso? Vou mostrar para você aqui, ó. Atos 16. Calma aí, ele havia sido... o ato de Paulo ali não foi processar ninguém, foi usar da sua liberdade, do direito que ele tinha. Agora, em processar irmão, eu queria saber que irmão é, que outro cristão é isso que ele tá falando aí, que tem que processar, né? Preso injustamente. E foi açoitado e tudo. Aí a gente chega aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Verso 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí de em paz. Paulo, porém, lhes explicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Tá vendo? Paulo não falou, não, deixa quieto. Não, que isso, a gente... Nós somos cristãos, a gente não tem ódio de ninguém. Não tem nada a ver, não é ódio, gente. É simplesmente utilizar o seu direito, acionando a justiça, para que você esteja protegido. Com isso aqui, diz o texto, olha o que acontece, ó. Os oficiais de justiça comunicaram aos pretores e estes ficaram possuídos de temor. Por quê? Porque eles estavam quebrando a lei. Ao tirar o direito de Paulo, ao não ter um processo formal. Eles querem que a gente sinta temor. Quando eles nos acusam falsamente. Eles é que têm. E por quê? Não é que a gente tem ódio. Primeiro, o Estado existe e ele é vingador de Deus. Então, se não pode acionar o Estado, por que o Estado existe? É óbvio que a gente pode acionar o Estado. Segundo, a gente faz isso como Paulo fez, para que ele pudesse então ter segurança. Onde ele fosse, eles iam saber. Vocês não podem me prender e batendo assim, não. Para que ele pudesse pregar mais. Essa é a grande questão. Então, o que acontece é que a igreja fica com medo. Ai, o que vão falar de mim? E aí eles vão só avançando. Eu estava lá e uma das pessoas lá na delegacia até falou, hoje a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. A gente sempre tem que tomar cuidado para não cometer crime, para não pecar contra o nosso Deus. Mas falar a verdade, ter que tomar cuidado para falar a verdade, que o homossexualismo é pecado? Não, de forma alguma. Não, vamos continuar falando. E aqueles que nos acusarem de crime, homofobia, nós vamos processar. Intolerância religiosa contra nós estão praticando. Intolerância religiosa, isso é crime. Não vamos aceitar isso não. É o que Paulo fez. É o que nós devemos fazer para que a gente possa pregar com liberdade. Então, o ato de processar é um recurso, um direito para que possamos continuar expondo a nossa fé. É isso que a gente precisa. Eles processam para nos intimidar. Então, nós devemos falar para eles, não, aqui não vai intimidar a gente não. Ok, no meu caso, teve pastor, crente, cristão de outras igrejas me chamando de criminoso e por aí. E aí é crime, né? Não deveria, né? Mentindo sobre mim, difamando. A gente pode mover processos contra cristãos? Mas nem são cristãos. Se são cristãos que estavam defendendo o homossexualismo, a gente pode assumir que não são cristãos, né? De hipótese nenhuma. Ver o que Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 6. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Paulo censura o litígio entre irmãos. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante injustos e não perante os santos? Paulo está dizendo o seguinte... A gente não tem um outro lado aqui. Paulo recebeu as notícias de que algum irmão havia movido um processo contra o outro irmão e levado isso lá para os juízes ímpios. Aí Paulo diz, que absurdo. Aí ele vai desenvolvendo. Não tem ninguém aí. Vocês vão julgar os santos. Vocês vão julgar o mundo. Vocês não podem julgar um caso entre vocês. Um exemplo. Jesus fala, se o irmão pecar contra ti, fala com ele. Se ele não ouvir, leva 2 testemunhas. Se não ouvir, leva os presbíteros. Se não ouvir, considera gentil publicano. Então, a gente sabe disso, e é isso que Paulo está falando aqui. O irmão vai lá e comete um erro, que a igreja se reúna, que a liderança se reúna e repreenda o erro desse irmão. Então, não é correto mesmo. A grande questão aqui, no meu caso, por exemplo, Paulo está falando isso. E ali, o contexto é uma igreja local. Mas e no meu caso? Não, calma aí. Não. Aí ele vai tentar jogar aquela interpretação de que o contexto de Paulo é uma questão local. Não, Mocelin, desculpa, mas isso é válido para todos os cristãos, tá? Paulo está falando de uma igreja local porque o problema aconteceu de uma igreja local, mas Paulo estava lá, como você mesmo disse, Paulo recebe uma carta, ele não estava lá. Então os ensinamentos é válido para qualquer ambiente. Agora, vamos e volta. Essas pessoas te acusaram de cometer o crime baseado em quê? Eles estavam defendendo o homossexualismo? Neste caso, irmão, eu nem considero eles cristãos. Por quê? Porque claramente eles estão defendendo algo fora da Bíblia, fora da cristandade. E aí sim o processo cabe, certo? Agora, essa argumentação aí de que isso aqui valia para a igreja local, as leis são universais, tá? Os crentes que cometeram um crime contra mim estão tentando me impedir de pregar aquilo que eu creio, porque esse era o grande objetivo. Eles não são da minha igreja local. Um pastor comete crime contra mim. Ele não se arrepende. Nós não somos da mesma igreja. Quem vai ser o juiz para julgar entre nós? É simplesmente impossível de praticar isso aqui que a gente está lendo aqui. Não seria, né? Não seria. Vocês causaram a própria divisão, não seria, mas enfim. Igreja local, como eu disse, ok, mas aqui, quem vai ser o juiz para julgar entre nós?
É um pastor de uma igreja, eu sou o pastor presidente da minha igreja, aí tem um outro pastor presidente da igreja dele, ou mesmo que não seja, mas quem que vai ser o presbitério deles? Por que não a minha? Então, assim, não tem como. Não tem como. Não tem como. Como eu disse, no meu caso, olha, não tem problema nenhum. Uma vez eu fiz um post, um irmão, um pastor, deu uma indireta, e aí eu falei, ó, pastor fulano de tal, o nome dele tá me expondo, tá dando diretinha, e aí eu falei de maneira respeitosa, isso, e acabou, beleza? Um pastor amigo nosso falou, olha, poxa, pastor, que chato isso, tal, eu conheço outro pastor, quer conversar? Eu falei, sem problema nenhum, não tem problema disso. Mas ninguém fez isso comigo, ninguém entrou em contato comigo, ninguém, poxa, nesse isso caso, e tal. ok. Agora ele dizer que não se aplicaria porque não é da igreja local, não. Se aplica sim. A questão é que não tem um intermediador. Se não há esse intermediador e a outra parte não cede, ok. Aí você vai para a justiça. É fácil de resolver. Concordo, está errado. Não, ninguém fez. E vou pregar, inclusive com esse pastor que eu tive lá, essa desavença lá, na mesma conferência que ele, não tenho raiva. Então, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente porque não temos ninguém, infelizmente, um pastor acima de nós para julgar entre nós. Ou se tivesse, né, por exemplo, um pastor fala besteira sobre mim. O presbiteiro da igreja vai lá e repreende o pastor, você não pode fazer isso, obriga o pastor ou o irmão de retirar o que ele falou, beleza, aí acabou, resolvido. Mas não é o caso aqui, né? Pessoas têm me difamado, cometendo crime contra mim, incitado outros a me processarem, e não teve arrependimento, não teve ninguém da igreja que falou que tá errado, não teve pedido desculpa, não teve nada. E o objetivo, então, é simplesmente isso, para que eles não nos intimidem, porque é impressionante. Quando eu fiz a primeira vez que eu fiz isso, eu falei, eu vou processar. Lá em relação ao os gays, o primeiro processo, a minha página no Instagram tinha virado Avenida Paulista. Me ameaçavam, me xingavam. Em relação à psicologia também, mesma coisa. Mas todo tipo de gente me acabando comigo e me ameaçando e falando que eu sou assassino, e não sei o que lá, porque eu creio que depressão não é doença. O DSM declara que não é. Ou melhor, o Alan Francis, ele é o diretor foi o diretor do DSM-4. Ele confessa que a gente está falando aqui do DSM, né, que são as classificações das doenças mentais, a gente não está falando de doença real, né? Enfim, mas aí me chamaram de assassino, não sei o que lá, e blá blá blá. Mas aí foi impressionante. Eu falei, eu vou processar vocês que estão dizendo que eu estou cometendo crime. Acabou. Foi impressionante. Acabou. O pessoal, os gays e tal. E várias pessoas aqui também no Instagram, o cara, você é não sei o que lá, me xingando. Eu falei, você vai ser processado? Aí já pedi desculpa. Então, não é porque a gente tem raiva. Primeiro, a gente pode acionar a justiça. Mas segundo, é para que a gente possa pregar o evangelho em paz. Quantos falsos pastores existem, gente? A gente sabe disso. A Bíblia fala de apóstolos, o diabo se apresenta como anjo de luz. Então, quantos falsos profetas? E aí eles podem falar o que quiser? Não podem. Quer pegar o vídeo, falar, tá errado, isso aqui é errado, isso aqui é heresia? Fica à vontade. Vai dizer que a gente tá cometendo crime, difamar, mentir. Não, aí não. Aí não pode. Aí será processado. Quer você se chama de cristão ou não. E eu acredito que é isso que todo mundo tinha que fazer. Então, quantos pastores eu sei que ficam intimidados por conta desses outros pastores que fazem assim, fazem terrorismo. Você é criminoso. Então não intimida não, meu querido. Processa esses caras. Processem esses caras, não aceitem isso. Quer chamar de herege, quer discordar da doutrina, pegar o vídeo, falar que tá errado, fique à vontade. Mas chamar de criminoso, nos difamar, aí não pode não. Aí a gente vai fazer o que Paulo fez. Se utilizar de seu direito para que ele poder pregar em paz. Se utilizar de seu direito para que Paulo pudesse circular tranquilamente. Não poderiam cometer injustiça com ele. Paulo não disse, não, vamos deixar quieto. Não vai ser assim não. Eu quero que chame lá os pretores, eles venham aqui pessoalmente. Para eles saberem o que eles estão fazendo, para nunca mais repetir isso. E aí eu possa pregar com tranquilidade. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Comentem aqui o que vocês acham. Até o próximo vídeo. Tá certo, né? Tá certo. Então, realmente, nesses casos aí, eu sou sim a favor, processa mesmo, não tem conversa. Entendeu? Porque eles usam todas as táticas criminosas contra a gente. Eu mesmo tinha uma lista de pessoas aí que eu poderia sim pensar em questão de processo há um tempo atrás, mas é aquela questão, pessoal, é o incômodo, o tempo gasto, o dinheiro, o recurso, né? Para você manter um advogado para resolver essas questões, algo que eu não tenho, né? Mas tem gente que merece mesmo, entendeu? E eles só se calam perante a justiça. Infelizmente é assim, tá bom? Então é isso aí, valeu pessoal e até o próximo vídeo.